Salve, salve pessoal, bem-vindos agora de fato ao primeiro vídeo. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre macroeconomia, mais especificamente sobre os formadores de política econômica. A gente vai falar sobre incerteza na macroeconomia, sobre expectativas e falar um pouco sobre política econômica como um todo, assim, na relação entre política e política econômica, tá? Bom, não estou tirando isso da minha cachola, eu estou baseado no livro do Blanchard, chamado Macroeconomia. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição, para quem quiser se aprofundar, um livro muito bom. E hoje vou estar falando um pouco sobre... Vou separar esse vídeo em 3 partes, tá? Na primeira delas a gente vai falar sobre incerteza, na segunda e os impactos da incerteza na macroeconomia, na segunda falar sobre as expectativas, aqui entra um pouco de teoria dos jogos, aqui vai ser bem legal essa parte, e por fim falar um pouco da relação entre política e política econômica, beleza? Bom, já vamos começar então. Eu tô com um breve rascunho aqui que eu fiz, então vou me dar a liberdade de usar ele aqui, ficar dando mais espiadinhas de mexe para eu não esquecer do que eu tenho que falar, beleza? Espero que vocês estejam bem, espero que todo mundo esteja bem aí, dispostos a ver essa primeira aula. Eu imagino que ela acabe ficando um pouco longa, espero que fique ali numa casa dos 30 minutos. Vamos ver, meu palpite para a aula de hoje é que dê uns 30 minutos, beleza? Mas vamos lá, então a gente começa falando com a incerteza e a formulação de políticas econômicas com base nisso. Então a primeira pergunta aqui, que é dada no livro, né, do Blanchard, ele fala o seguinte: quanto os macroeconomistas sabem? E com base nisso, quanto que eles devem atuar na economia ativamente? Tá? Por quê? Porque o que acontece? Tem um ditado famoso que fala que quem sabe pouco deve fazer pouco. Você não vai, o estagiário que acabou de entrar na sua firma, você não vai mandar ele fechar um acordo com o seu principal cliente. Não, você vai mandar ele preencher uma planilha, vai mandar ele mandar um e-mail, organizar uns documentos, organizar umas pastas, uns trabalhos que exigem menos responsabilidade, porque ele acabou de entrar, muita responsabilidade, você já passar coisas muito importantes. Então é justamente isso que eles falam. Quanto que os macroeconomistas sabem para a gente poder definir o quanto que eles devem atuar na formação de políticas econômicas. E aqui ele fala que justamente os macroeconomistas, eles sabem muito, mas eles têm muito mais para aprender. Ele traz o exemplo que é como os médicos tratando câncer. Então a gente já sabe muito sobre o câncer, mas a gente ainda tem muito mais coisa que a gente tem que aprender para conseguir combater melhor, tá? Bom, então aqui ele traz um primeiro exemplo. Ele traz o exemplo de uma economia com alto desemprego, e que aí o Banco Central ele quer usar uma política monetária para conseguir melhorar a atividade econômica, né? Então vocês lembram, alto desemprego, o Banco Central ele tem algumas ferramentas que ele pode usar, né? O depósito compulsório, compra ou venda de títulos públicos, e tem também o redesconto bancário que ele pode usar. E ele quer fazer isso para ter um estímulo na política, para ter um efeito na economia, para que com isso eles consigam aquecer a economia, tá? Esse é o intuito aqui. Só que aí a gente tem algumas perguntas que a gente tem que fazer. Primeiro de tudo, bom, o desemprego está alto, mas está acima da taxa do nível natural do desemprego. Você tem que lembrar isso daqui, caso vocês não saibam, dá pra gente fazer outro vídeo explicando disso, mas na macroeconomia a gente tem assim, o nível natural do desemprego, o nível natural de expectativas, todas essas coisas, né? Curva ISLM. Tem muita coisa aqui que dá para eu abordar caso isso não fique tão claro para vocês, tá? Mas falando primeiramente desse ponto, a gente tem algumas perguntas que a gente tem que se fazer. Então, o desemprego está acima do nível natural, se ele estiver próximo do nível natural, uma expansão monetária vai fazer com que ele caia, então isso vai fazer com que a inflação aumente, porque uma coisa está conversando com a outra. Qual que vai ser o impacto disso no curto prazo, longo prazo, o impacto disso no preço das ações, na balança comercial. Assim, macroeconomia a gente mexe com muita coisa, né, gente? Isso acaba ficando muito difícil. Então, tem várias perguntas que a gente tem que fazer. E como que funciona na economia? Bom, os formuladores das políticas econômicas, eles possuem modelos macroeconométricos. Então, hoje em dia, ninguém mais faz essas coisas na mão porque é muito difícil fazer. A gente tem os modelos, a gente tem a computação que permite a gente usar esses modelos macroeconométricos para fazer as previsões. Então, previsão de quanto que o produto vai aumentar para os próximos anos, quanto que é a inflação, então, e com base nisso a gente consegue se basear. Mas o problema a gente tem vários formuladores políticos, tem vários especialistas, vamos falar desse jeito, tem vários modelos de macroeconometria, e a gente fica em dúvida, bom, qual que está mais certo, qual que está errado, e previsões diferentes geram impactos diferentes na economia também.
Então, a gente tem muita incerteza, realmente, do futuro e, consequentemente, do impacto que as políticas que os formuladores de política econômica estão fazendo hoje, no futuro também. Então, aqui ele traz o exemplo, é como se fosse você pegar todos os experts de futebol para eles preverem o resultado de um jogo que vai acontecer. Bom, os caras são os top de linha, eles sabem tudo sobre o futebol. Mas você vai ver que um vai falar, vai ser 1-0 para tal time, vai ser 3-0 para tal time. Não, acho que esse outro time vai ganhar por conta disso, disso, disso. Então, por mais que os caras sejam muito bons, eles tenham muito conhecimento, eles ainda vão discernir no impacto realmente que vai acontecer. É justamente isso, trazendo essa lógica para o ambiente da macroeconomia, tá? Então, aqui ele fala, bom, a incerteza deve levar os formuladores de política econômica a fazer menos? E ele diz que, de um modo geral, sim. E então aqui ele traz um exemplo, esse exemplo é um exemplo que eu acho muito legal. Ele fala, bom, suponha uma economia em recessão, que a taxa de desemprego está acima do seu nível natural, e vamos supor que o Banco Central, ele sabe que se ele não mudar nada, ele sabe disso, tá? Se ele não mudar nada, a taxa de desemprego vai continuar no nível que ela está, tá? Mas o que ele quer fazer, ele quer usar da política monetária para ele conseguir expandir o produto e com isso reduzir a inflação, tá? Aí ele traz um cálculo que é o seguinte, assim, vamos supor, pela lei de Okun, que mede o quanto o crescimento do PIB se reflete no desemprego, ele fala que a cada 1% do crescimento do produto, a gente tem uma redução de 0,4% no desemprego. E vamos supor, então, que a economia está 2% acima do seu nível natural, né? O desemprego da economia, desculpa. O desemprego da economia está 2% acima do seu nível natural. Então, se a cada 1% de crescimento do produto eu tenho 0,4% de redução na inflação, redução no desemprego, para eu trazer o desemprego para o nível natural, eu tenho que reduzir 2%. Então, se eu fazer essa conta, eu tenho que aumentar o produto em 5%. Por quê? Porque se eu aumento em 1, a redução cai 0,4%. Para o desemprego cair 2%, eu tenho que aumentar 5%. Deu para ficar claro? Entenderam? Não entendeu? Não sei se ficou claro. Eu tô primeira vez fazendo aula, assim, eu tô testando ainda, tá? Mas aí vocês me avisem, tá? Então o produto tem que crescer 5%. Só que para o produto crescer, vamos supor que a gente vai fazer um corte na taxa básica de juros. E aí vamos supor também aqui, que a gente viu pelos nossos modelos macroeconométricos, que na média a redução de 1% na taxa básica de juros leva a um aumento de 0,8% no produto. Então, para o produto crescer 5%, a gente vai ter que fazer um corte na taxa dos juros de 6,25%. Por quê? Porque isso é 5 dividido por 0,8, que vai dar os 6,25%. Bom, mas isso é assumindo que, pegando a média desses modelos macroeconométricos, é isso que a gente está montando para achar. Só que vocês lembram que tem incerteza. Então, a gente está pegando a média desses modelos. Mas a gente vê que aqui o exemplo que ele traz, o efeito do corte de 1 ponto percentual na taxa básica de juros pode afetar o produto de 0,1% até 2,1%, mas em média ele mexe ali em 0,8%. Se a gente considerar esses dois casos extremos, o produto ele vai variar de 0,6% até 13,1%. E com isso, o impacto na inflação, na redução da inflação, vai ser de 1,76% até 6,75%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu estou com um desemprego de 7%, dependendo de como for o impacto da redução da taxa básica de juros no meu produto, eu posso levar esse nível de desemprego muito abaixo do seu nível natural. E o que isso causa? Quando o desemprego vai muito abaixo do seu nível natural, a gente está gerando uma pressão inflacionária. A gente está fazendo com que a inflação aumente. Então, no final, isso acaba sendo prejudicial para a economia. Então, a incerteza, de uma forma geral, ela tem que ser levada em conta e os formuladores de política econômica têm que ter cuidado justamente para não acontecer esse caso, gerar uma pressão inflacionária e piorar o estado que a economia se encontra, tá? Então, o que eles devem fazer? Então, ao invés deles se basearem assim, na média, eles devem sempre ser mais cautelosos e reduzir uma taxa menor. Então, se ao invés de reduzir em 6,25%, se reduzir em 3%, algo nesse sentido, que aí a faixa que a inflação vai mudar também fica menor, então isso fica mais... a gente tem um controle maior sobre e não deixa sair tanto, né, virar algo muito maior do que deveria ser, tá? Então é isso. E aí o último ponto sobre incerteza, que ele fala então que
os formuladores de política econômica devem atuar só nos casos extremos, né? Então, quando a gente está numa recessão profunda, quando a gente quer evitar uma alta pressão inflacionária, aí sim eles devem recorrer a esses mecanismos, tá? Bom, isso é o que a parte de incerteza fala. Espero que tenha ficado claro. De novo, estou treinando ainda, minha capacidade é algo novo para mim, tá? Agora a gente vai para uma segunda parte, que é a parte de expectativa e política econômica, tá? Então, primeiro de tudo, a gente falou sobre o quesito da incerteza, o quanto que os formuladores de política econômica devem atuar. E agora a gente fala de uma outra parte, que essa incerteza, um dos motivos dessa incerteza surgir, decorre da interação entre a política econômica e as expectativas dos agentes. Então, aqui ele fala também que a eficácia de uma política econômica depende também de como que elas vão afetar hoje e como que os agentes esperam que ela afete o futuro. Então aqui, vocês lembram da curva ISLM, que a gente tem que incorporar as expectativas na curva ISLM também, tá? E aqui a gente entra um pouco nos jogos, em teoria dos jogos. Por quê? Porque aqui a gente está vendo um jogo sequencial, né, e quando eu falo jogo, eu estou falando uma interação estratégica entre dois grupos, assim, eu não estou falando de videogame, não estou falando nada nesse sentido, tá? E então o que acontece? Basicamente, os formuladores de política econômica, eles montam uma proposta, então eles falam, a inflação para o próximo ano vai ser tal, e aí, então esse foi a jogada deles. Aí a gente tem a próxima jogada, que são as pessoas, as empresas da economia. Eles vão ver, bom, eles creem nisso, e com base se essa ameaça for crível ou não, eles vão formular a estratégia deles. Então eles podem ou esperar uma inflação maior, ou então crer no que o Banco Central falou e esperar uma inflação realmente igualzinha ao que ele disse, e aí com base nisso eles vão então fixar o salário para o próximo ano, né, ajustar os salários com base nisso, tá? E aí o que acontece? A gente tem uma terceira parte do jogo, que é quando o Banco Central efetivamente faz o que ele tinha acordado, ou então ele surpreende a economia e faz algo diferente do que ele tinha acordado, tá? Ele vai falar, bom, qual que é o caso ótimo aqui nesse quesito de formulação? E para a gente poder entender isso, como que os formuladores de política econômica devem atuar na economia, se eles devem cumprir com o que eles prometem, ou então se eles devem falar uma coisa, fazer outra, a gente tem que primeiro sair um pouco da parte macroeconômica, a gente ir para um exemplo mais palpável, né? Vou falar dessa maneira. Bom, o meu celular é o que está gravando o vídeo, então não vou conseguir dar o exemplo, mas eu vou dar um primeiro exemplo assim, deixa eu ver, eu acho que eu tenho um pendrive aqui. Ó, vou pegar de exemplo esse power bank aqui, tá? Bom, eu tenho aqui um power bank, vamos supor que isso daqui é como se fosse um pendrive, ninguém mais deve usar isso hoje em dia, mas vamos supor que aqui está armazenado toda a minha vida, todas as minhas fotos, todos os meus documentos, todos os meus registros, tudo meu está dentro disso daqui. E vamos supor que eu falo agora para vocês, se vocês roubarem isso de mim, eu não vou negociar. O que eu estou querendo fazer com isso? Eu estou querendo desestimular que vocês roubem, tá? Mas vamos supor que alguém, mesmo falando que eu não vou negociar, alguém vem até mim e rouba isso de mim. Bom, roubou. Bom, toda a minha vida está salva nesse power bank, está salvo nesse pendrive, né? Estou falando de exemplo. Tudo da minha vida está salvo ali. Então, o custo, economicamente falando, o custo que eu tenho de negociar com esse cara é menor do que o custo de eu deixar isso com ele. Então, qual que é a estratégia ótima que fica implícita aqui? Bom, fala que não vai negociar, mas se roubarem, negocie. Só que, bom, por mais que isso pareça a solução ótima, a gente vê que na verdade isso não é, porque se a minha ameaça não for crível, ou seja, se eu falar, não vou negociar com quem for fazer isso, mas mesmo assim eles roubarem, minha ameaça não está sendo crível, eu vou negociar. Então, no fundo, eu não estou desestimulando as pessoas, não estou desestimulando os agentes a não roubarem isso daqui. Porque se roubarem, eu vou negociar, entende? Então isso daqui acaba sendo uma política que não é eficiente, tá? Espero que tenha dado para entender. E agora a gente vai para o conceito macroeconômico realmente, usando o caso da inflação e do desemprego, tá? A inflação é igual à inflação esperada pelos agentes, menos um efeito da inflação e desemprego, sobre um diferencial do desemprego, ou seja, o desemprego efetivo, menos o desemprego do nível natural, tá?
Aqui vamos supor então que o Banco Central falou que a inflação vai ser zero. E aí vamos supor que isso foi uma ameaça crível, né? Que os agentes acreditaram nisso. O que eles vão fazer? Os agentes, aqui é um jogo de dois lados, tá? Então de um lado tem o Banco Central, do outro lado tem os fixadores de salários, tá? Que as pessoas, empresas estão fixando salários para o futuro. Quando o Banco Central fala que a inflação vai ser zero, se as pessoas acreditarem nisso, elas vão fixar os salários, vão fazer a parte delas nos jogos, vão fixar o salário com base no que o Banco Central falou. Então, ou seja, a inflação vai ser zero. O que acontece? Quando a inflação é zero, ou seja, a inflação esperada pelos agentes é zero, a gente vê uma relação em que a inflação ela fica só igual ao efeito entre a inflação e o desemprego e a diferença entre o desemprego e o nível natural do desemprego. A gente deixa essa inflação esperada de fora da equação porque ela é igual a zero. E o que acontece aqui nesse ponto? Que a gente acaba inserindo um incentivo para o Banco Central dele aceitar um pouquinho de inflação em prol de reduzir muito o desemprego. Tá? Então, geralmente, esse coeficiente, né, desse efeito da inflação e desemprego, geralmente ele gira entre 0,3 e 0,5. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso reduzir o nível de desemprego para 2% abaixo do nível natural e aceitar só 1% de inflação. Isso acaba sendo atrativo. E muitas vezes isso acaba gerando o que no Blanchard que ele chama de inconsistência temporal. Então eu tenho um incentivo para no curto prazo eu reduzir o nível de desemprego para baixo do seu nível natural, porque isso vai ser positivo, a economia vai aquecer, todos esses pontos, tá? Só que o que acontece? O jogo não acaba aí, né? Então você fala, bom, então essa é a solução ótima. É como se fosse, o exemplo do, bom, roubaram meu power bank, eu vou negociar. Então estou pegando o pessoal de surpresa, não fazendo o que eu tinha acordado inicialmente. Mas, na verdade, isso não é bom porque o jogo continua, né? É um ciclo que se repete. Então, o Bacen, ele fala quanto que vai ser a inflação, os agentes eles veem se creem ou não e formam a expectativa dele com base nisso, e a gente tem o que o Bacen efetivamente faz. E aí depois recomeça, o Bacen fala, a expectativa dos agentes e o resultado do Bacen. E então esse é um jogo sequencial. E agora no próximo ano o que vai acontecer? Vamos supor que o Banco Central fala de novo, bom, a inflação vai ser zero. Só que agora, o que os agentes estão esperando? Eles estão esperando uma inflação igual do último período. Então se ele falou que ia ser zero, a inflação foi 1, bom, agora os agentes estão esperando uma inflação de 1% também. Então agora não zera mais na equação, né, que o desemprego é igual ao desemprego, inflação é igual à inflação esperada menos o efeito entre inflação e desemprego e o diferencial do desemprego. Agora a inflação esperada não vai mais ser zero, vai ser um valor dado, tá? E aí isso é ruim, porque agora o Bacen vai ter que, se ele quiser manter o nível de desemprego 2% abaixo do seu nível natural, ele vai ter que aceitar uma inflação maior, tá? E isso, se ele não quiser de forma nenhuma mudar isso, a inflação vai acumulando, a inflação vai crescendo, e isso acaba sendo ruim, né? Porque vai gerar uma inflação alta e persistente, tá? Que é ruim para a economia. E no final, o que vai acontecer? A taxa de desemprego ela vai acabar chegando no mesmo nível que ela chegaria se o Banco Central tivesse seguido com as políticas que ele afirmou. Porque os agentes, os fixadores do salário, nesse caso, eles entendem os motivos do Banco Central, então, com isso, a inflação esperada ela acaba chegando perto da inflação efetiva. Só que isso vai acontecer ao custo de ter uma inflação muito maior. Então, o desemprego ele vai chegar no nível natural, só que com uma inflação muito maior. Entendeu? E isso acaba sendo negativo, né? Acaba sendo ruim. Mas aí entra o ponto, então, como que a gente combate isso? Então, como que a gente combate essa inconsistência temporal, né? Da gente fazer um benefício agora aqui no curto prazo, porque a gente tem incentivo para fazer esse benefício, mas sem prejudicar o longo prazo, né? Porque quando a gente faz isso, lá na frente a gente vai estar gerando uma alta pressão inflacionária e a gente chegaria no mesmo nível se a gente só tivesse cumprido com o que a gente falou. Mas se a gente mudar o que a gente falou um pouquinho, a gente melhora a situação agora aqui no curto prazo, em detrimento da do longo prazo. E o principal ponto para fazer essa mudança é justamente a credibilidade. Então, é aquele ponto. Se eu falei, não vou negociar, se tomarem isso de mim, não vou negociar. Foi o que eu falei.
Então eu falei isso, eu cumpri isso, tá? E como que a gente pode melhorar a credibilidade aqui do Banco Central, né? Então a gente tem que ter, de certa maneira, algumas restrições para o Banco Central. Então, só que o problema é que muitas vezes essas restrições elas acabam sendo muito rígidas. Então, se eu falar, por exemplo, que a expansão monetária vai ser em 0%, o que está acontecendo aqui é a dolarização, né, que é o que o Blanchard comenta no outro capítulo. O que está acontecendo aqui é basicamente que eu perco a minha política monetária, eu não consigo mais usar as minhas políticas monetárias, porque quando a expansão monetária é 0, o que eu estou falando é que eu tenho que manter o meu nível da taxa de juros aqui, a paridade de juros, né? A taxa de juros aqui tem que ser igual a uma do exterior, né? E isso acaba sendo negativo justamente porque eu perco os instrumentos da política monetária para poder atuar na economia. Então as restrições, às vezes, não é um modelo bom para a gente seguir. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer. A primeira delas é a gente tornar o Banco Central independente. Porque quando a gente deixa o Banco Central independente do partido que está no poder, independente da política, ele tem uma menor influência de políticos sobre eles. Então, a gente vai debater isso nesse vídeo ainda, mas a gente tem aquele argumento de que os políticos eles podem querer influenciar a economia em prol deles, para eles serem reeleitos, para eles ganharem poder eleitoral, né? Então, vamos supor, por exemplo, que um político, vamos supor um caso que o Banco Central não é independente, tá? Ele sofre influência do política, tá? Ele sofre influência dos políticos eleitos agora, tá? O que acontece aqui é que se o político falar para ele, eu quero que você deixe o nível de desemprego 2% abaixo do seu nível natural, você vai ter que fazer isso, e a gente já viu o que isso gera. No final, vai gerar, o nível de desemprego vai chegar na mesma coisa que chegaria se ele tivesse cumprido a promessa dele, só que vai gerar uma alta pressão inflacionária. Então lá na frente isso vai ter gerado muita inflação em prol de um desemprego menor agora, tá? Só que foi o que os políticos mandaram ele fazer, então ele tem que cumprir isso. Então, a partir do momento que ele é independente, ele vai ter menos incentivos a fazer isso. Então, tem até um gráfico que mostra realmente, ele pega aqui no eixo X o índice de independência do Banco Central, e aqui no eixo Y ele pega a média da taxa de inflação. E ele vê realmente que tem essa tendência. Quanto maior a independência, menor a taxa de inflação média, tá? Taxa de inflação média. Só que ainda assim, mesmo separando, tornando o Banco Central independente, a gente ainda tem incentivos. O Banco Central ele ainda tem incentivos para priorizar o curto prazo em prol do longo prazo. E o que a gente tem que fazer aqui é justamente mudar, inserir novos incentivos nesse modelo para que o longo prazo se torne mais atrativo que o curto prazo. E o que a gente pode fazer isso é tornar, por exemplo, os mandatos mais longos. Então, se a gente tornasse os mandatos assim de 1 ano, o cara podia entrar, focar totalmente no curto prazo e depois falar, bom, não vai ser eu que vai estar aqui, o próximo que lide com esse problema. Só que quando a gente deixa um tempo maior, o que está acontecendo é que, bom, ele vai fazer alguma coisa que, se ele priorizar no curto prazo, ele vai colher os frutos disso no longo prazo também. Então isso acaba sendo negativo para ele, porque ele vai colher os frutos dele. Então ele tem um incentivo maior a pensar no longo prazo, pensar em todo o mandato dele, todas essas coisas. Tá? E um último ponto que poderia fazer, que é você pegar um presidente do Banco Central que não gosta de inflação. Porque se ele não gosta de inflação, ele vai estar menos disposto a aceitar mais inflação para reduzir o desemprego abaixo do seu nível natural. Tá? Esse é um último ponto aqui que a gente poderia fazer. Tá? E então a gente vê que tem algumas formas que a gente pode combater essa inconsistência temporal, só que não é fácil de fazer, tá? E macroeconomia como um todo não é fácil, tá? Já estamos 25 minutos, só agradeço vocês estarem aqui comigo até o momento. Vamos para a última parte agora, falando sobre política e política econômica, tá? Gente, e os vídeos vão ser assim mesmo, tá? Pouca edição, conteúdo bem maçante, porque e um conteúdo mais longo também, porque é muita coisa que tem para passar, e eu quero passar uma linha de raciocínio contínua, né? Então, bom, aqui vocês estão vendo, a gente começou pela parte de incertezas,
a gente passou para a parte das expectativas, que é um ponto que gera essas incertezas. Das expectativas, a gente entrou em teoria dos jogos. Agora a gente vai aqui para a última parte, essa parte de política e política econômica, que basicamente o que a gente estava falando um pouco até agora, e aqui entra aquele ponto que eu falei agora há pouquinho, que a gente está partindo do pressuposto que o pessoal do Banco Central, essas coisas, eles vão sempre atuar em prol, né, do que é bom para o país, economicamente falando. Mas aqui a gente vai introduzir uma tese de que e se, na verdade, eles fazem o que é melhor para si mesmos e que muitas vezes não é o que é o melhor para o país, né? Então, o Blanchard aqui ele começa falando que a gente tem muitas decisões que envolvem curto prazo e longo prazo, tá? Então, muitas vezes o ganho que a gente tem no curto prazo, a gente tem uma perda no longo prazo ou vice-versa. Vou só dar mais um gole na água aqui, peraí. E aí ele traz o exemplo assim que é um corte no imposto. Se eu tenho um corte nos impostos, eu tenho uma arrecadação menor do imposto no presente. Com isso eu vou ter uma renda maior se não for compensado por uma queda nos gastos, né? Isso vai levar a um déficit orçamentário, tá? E um déficit orçamentário vai levar a um aumento do imposto no futuro. Ou seja, estou reduzindo o imposto hoje para aumentar o imposto lá na frente, tá? E isso pode levar a déficits sistemáticos até o ponto que a dívida pública vai estar muito alta e realmente a gente tem que rever as coisas que a gente vai fazer, tá? E aí aqui entra aquela hipótese que eu comentei agora há pouco com vocês, que muitas vezes que a gente tem essa teoria, né, de que para os políticos se reelegerem, muitas vezes é melhor a gente focar no curto prazo do que no longo prazo. E provou que realmente os eleitores eles também têm um foco maior no curto prazo do que no longo prazo. É difícil hoje em dia a gente conversar sobre os assuntos que aconteceram 2 anos atrás. Sai uma notícia nova, sai uma fofoca nova na internet e a gente já esquece a fofoca da semana passada. Então, nós somos eleitores, né? Nós somos agentes de curto prazo, né? De certa maneira. E aqui ele entra nessa parte do ciclo político, tá? Então, o que ele define como ciclo político? O ciclo político é basicamente são flutuações econômicas que foram induzidas por eleições, tá? Então aqui a gente tem uma tese de que em épocas de reeleição a dívida aumenta muito. Por quê? Porque tem maiores gastos com campanhas, tem maiores gastos com as políticas deles para eles se reelegerem, eles vão reduzir o desemprego abaixo do nível natural, e isso vai gerar pressão inflacionária, e então seria um argumento de que eles querem realmente induzir, né, flutuações econômicas por conta disso, tá? E aqui foi analisado lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ele provou que, na verdade, esses grandes momentos em que a dívida sobe, então a gente tem um déficit orçamentário persistente, aconteceu principalmente em choques adversos, né? Então na Primeira Guerra Mundial, na Depressão, na Segunda Guerra Mundial. Isso falando historicamente, mas eles viram que nos últimos tempos, desde ali de 1980 até antes da crise bancária, lá de 2008, o índice, né, dívida sobre o PIB saiu de 30% para 63%. E isso aconteceu por conta de 2 cortes de imposto, né, um feito no governo Reagan e um feito no governo Bush. Aí é o ponto que fica, esses cortes nos impostos, cortou o áudio, tá? Desculpa, gente. Os cortes nos impostos aconteceram por conta de eleições de partidos políticos ou por conta de um jogo entre os partidos políticos que está acontecendo. E ele provou que, na verdade, é por conta desse jogo entre os formuladores de política econômica, tá? Então aqui ele traz três exemplos, tá? O primeiro exemplo é quando o partido que está no poder ele quer cortar os gastos, mas eles encontram oposição no Congresso. Então, eles querem cortar os gastos e uma forma que eles conseguem fazer isso, de pressionar o Congresso a reduzir os gastos deles também, é se eles cortarem impostos. Porque a gente já viu que isso vai gerar déficit. E isso gerando déficit, vai chegar num ponto que a dívida vai ficar muito alta e aí realmente eles vão falar, tá, a dívida está muito alta, agora a gente tem que cortar realmente. Então esse é o método que chama Starve the Beast, que faça a fera passar fome, né? Então, se vai desgastando eles até um ponto que eles falam, tá bom, vamos reduzir os gastos realmente, tá? Um outro exemplo é quando o partido no poder, quando eles querem reduzir também os gastos, mas eles discordam em como fazer isso. Então, um quer cortar o imposto, mas o outro ele quer uma redução nos gastos.
E o que vai fazer? Eles vão segurar e não vão fazer nada, e vão ficar esperando o outro reduzir, vai ficar esperando ou cortar o imposto, ou esperar para reduzir os gastos, vai ficar esperando, e aqui isso vai virar uma guerra por desgaste. E isso é ruim porque isso vai levar a um atraso, né? Então você vai esperar a dívida chegar num ponto muito alto para um dos dois fazer o que eles... para um dos dois ceder e falar, tá bom, vamos fazer o seu. E isso é algo que se eles tivessem conversado, tivessem chegado num acordo mútuo previamente, eles conseguiriam baixar isso, sem ter grandes sacrifícios, né? Mas isso acontece frequentemente nessa parte de política fiscal, tá? E o último exemplo que ele traz é de movimentos de atividade econômica ocasionados pela alternância do partido no poder. Então, aqui ele traz um exemplo muito legal, muito curioso. Aqui no Brasil não é assim, tá? Mas lá nos Estados Unidos a gente tem os democratas e os republicanos. O que diferencia, economicamente falando, é que os democratas, eles aceitam muito crescimento e para isso eles aceitam uma inflação maior. Já os republicanos, eles não gostam de uma inflação tão alta, então eles não gostam tanto de um crescimento, tá? E aí isso gera um efeito adverso entre ambos, e aí a gente vê até que no segundo ano é o principal ano de diferença entre as políticas econômicas de ambos, né? Que os democratas têm um crescimento muito grande, enquanto os republicanos têm um crescimento muito baixo, justamente por esse quesito da inflação, tá? Bom, e aí o último ponto é essa parte de política e restrição fiscal, que é... Bom, a gente acabou de ver nesses quesitos dos jogos entre os formuladores de políticas econômicas, que eles muitas vezes aceitam efeitos adversos até um dos dois ceder para tomar a decisão deles. E o que a gente quer falar é se tem formas de a gente combater esses efeitos adversos, tá? E o ponto que o Blanchard aqui traz fala que sim, é possível fazer isso, mas acaba sendo muito difícil por conta da flexibilidade. Por quê? Porque você precisa de umas regras que sejam flexíveis, que não sejam muito rígidas, que nem a gente comentou já, muito rígido fica muito difícil da gente conseguir usar das políticas macroeconômicas, vamos falar da política monetária, por exemplo. Então a gente precisava de algo mais flexível. Só que políticas mais flexíveis acabam sendo mais difíceis de serem formuladas, e por se tornarem mais difíceis de ser formuladas, consequentemente são mais difíceis de seguir elas, tá? Mas existem, mas são difíceis. Então um exemplo é se eu falar, por exemplo, vamos criar uma regra de que o déficit pode ser maior se o desemprego estiver muito acima do seu nível natural. Então a gente aceita déficits maiores para tentar reduzir esse desemprego. Só que é muito difícil a gente calcular qual que é o nível natural, a taxa natural de desemprego. Assim, não tem um jeito simples e eficiente da gente falar, bom, é isso, tá? Entendem? Então isso acaba sendo um ponto negativo. Quando eu faço assim, deve dar, né? Tá, enfim, é algo para eu ver depois. Tá? Mas assim, ainda tem algumas coisas que a gente pode fazer, e aqui ele introduz dois mecanismos que a gente pode seguir, tá? O primeiro deles é a restrição sobre os gastos. Então tem dois tipos de gastos: o gasto discricionário e o gasto obrigatório. O gasto discricionário é aquele com bens e serviços, e o gasto obrigatório é aquele com pagamento de transferências para indivíduos, tá? E a restrição sobre gastos, aqui a gente entra no ponto que é o chamado teto de gasto, que é quando a gente tem um gasto discricionário controlado pelos próximos 5 anos. Tá? Então a gente tem um planejamento de qual o nosso teto de gastos, e o intuito é que eles vão reduzindo levemente de um ano para o outro. É que nem uma dieta, assim, você não muda a sua dieta do nada. Você não faz uma mudança muito brusca de estar comendo doce, estar comendo bolo, salgado, comendo muito mal, e aí do nada você fala, tá, vou mudar toda a minha alimentação, e aí no outro dia você está comendo salada, rúcula. Você não vai conseguir manter isso, tá? Isso vai ser algo insustentável. Mas se você for gradativamente reduzindo isso vai acabar sendo positivo, você vai conseguir manter melhor essa mudança, tá? E é justamente isso que ele traz aqui, tá? Então, essa é uma das métricas que a gente pode adotar. E outra é você falar que um novo programa, né, um novo programa de política só pode ser aceito se ele não for aumentar o déficit no futuro. E esse é o chamado pay as you go, né? E basicamente, ao adotar esse método, a gente vê que o déficit ele pode aumentar,
sem ele desencadear uma diminuição dos gastos, tá? Então a gente permite um déficit fiscal maior em época de recessão, o que é bom macroeconomicamente falando, e a gente permite uma diminuição de uma pressão para quebrar as regras que já foram estabelecidas, né? Que isso é bom do ponto de vista político, tá? E último ponto, então, e aí a gente encerra esse primeiro aulão de 30 e tantos minutos, é que embora essas regras elas ajudem, elas não substituem a falta de resolução por parte dos formuladores de política econômica. Então, mesmo a gente tendo todas essas regras, mesmo tendo todos esses pontos, a gente ainda depende muito dos formuladores de política econômica e do que eles querem fazer. Certinho? Bom, pessoal, falei. Que nem eu comentei, esse foi meu primeiro formato de aula. Não sei o quão claro ficou. Já foi um formato de aula mais avançado, né? Aqui eu já estou falando de relação entre inflação e desemprego, já estou falando de lei de Okun, falando de teoria dos jogos. E se isso tiver muito avançado, se isso for algo que vocês não entenderam, não compreenderam, a gente pode trazer um vídeo explicando mais a fundo cada um desses pontos para ter um embasamento melhor e aí vocês conseguem entender essa aula melhor futuramente, tá? Bom, da minha parte por hoje é isso. Agradeço muito a audiência de vocês. Dúvidas, coisas que não ficou claras, se você gostou, desgostou, deixa aqui embaixo, tá? Por favor, vou tirar um tempinho para ler tudo. E que nem eu comentei no vídeo, né, no primeiro vídeo aqui, falando como que vai funcionar, eu estou querendo realmente maximizar o valor que eu consigo agregar para vocês, então eu quero fazer um negócio bem feito. Então, por favor, o feedback de vocês é muito importante. Estou aqui com a minha garrafa e eu e ela desejamos a Deus um bom resto de semana, ou começo de semana, não sei quando você está vendo. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.